Olá, você está assistindo ao programa TV Uniceub. Eu sou Jadson Moreira, estudante de jornalismo do 6º semestre. Hoje vamos falar de liberdade de expressão, arquitetura, design de interiores e esporte. Derek Ramos, armador do time do CEUB, fala sobre os seus ídolos no basquete. No estúdio Uniceub, um bate-papo sobre gênero e diversidade. E na Casa Cor, as novas tendências em decoração, arquitetura e profissionalismo. O programa TV Uniceub está começando agora. O armador Derek Ramos mal chegou de Limeira, em São Paulo, e já se tornou um ídolo na capital brasileira do basquete. A atuação do jogador do CEUB ajudou o time a conquistar o título de campeão da Liga Sul-Americana 2015 de basquete. Conheça um pouco da história do jogador Derek Ramos em entrevista à estudante de jornalismo Carla Gamba. Confira. Bom, Derek, você está em Brasília agora, né, que hoje é considerada uma das capitais, se não a capital do basquete no Brasil. E eu queria saber como é que foi para você largar a família, vir morar longe para realizar esse sonho aí. Bom, na verdade foi uma história um pouco tumultuada, né, porque não era uma coisa muito prevista. Infelizmente o time de Limeira fechou. E aí, por isso, no meio da temporada, tive que ir atrás de outros times, outras coisas. Surgiu a oportunidade de Brasília. E eu, assim, quando tinha essa chance, eu coloquei ela como primeira chance, entendeu? Então, coloquei como principal rumo que eu queria tomar, principalmente pelas peças que tinha no time. Eu estava precisando ir para um time, assim, que tinha muita história, que tinha toda essa responsabilidade, toda essa história mesmo por trás, e eu acho que isso, junto com todos os jogadores que compunham a equipe, ia ser um bom ano aí. E acho que foi assim que foi. Foi um ótimo ano, né? Como é que foi se tornar um grande ídolo e um dos principais jogadores do elenco logo na primeira temporada? Bom, primeiro foi assim, como foi a primeira vez que eu estava longe de casa, longe da família, então você acaba tendo aquela dúvida, não sabendo como vai ser a recepção. São pessoas em que eu já convivi através de seleção, através de jogando contra, eu já conhecia os jogadores, né, que estavam aqui, mas da mesma forma é uma incógnita, né? Você não sabe realmente como vai ser, e você só espera que seja bom. Como é que tá a preparação? Então, ano passado eu não cheguei a pegar essa pré-temporada, né, do time, eu cheguei um pouco em cima da Sul-Americana, e esse ano eu já tô com o time desde o começo, já peguei toda a parte da pré-temporada, realmente assim, tá muito forte, o time tá se preparando muito bem, a gente tá treinando muito firme e o importante é isso, eu acho que todo mundo tá acreditando que essa é a base que a gente vai ter pra gente fazer um ano melhor do que foi ano passado. Você se inspirou em algum jogador, alguma jogadora de basquete? Na minha infância eu assistia muito NBA, procurava focar muito em vários armadores que eu achava bom, mas eu não fazia assim, não focava somente em um jogador, então procurava pegar o que cada um podia me passar de melhor, entendeu? Você falou de chegar onde o Huertas chegou, você pensa seleção, ou mesmo algum time fora do país, de repente? Sem dúvida nenhuma, assim, eu acredito muito que para eu continuar evoluindo no basquete, eu preciso ir para fora do Brasil, e esse é o meu objetivo, só que eu não coloco isso como uma coisa forçada, entendeu? Então eu procuro fazer o meu melhor aqui, e eu tenho certeza que quando chegar o momento, quando chegar a hora certa, se tiver que acontecer, vai acontecer. Então é muito mais de você manter seu caminho, você não pode querer mudar ele, porque daí você acha que você vai chegar lá mudando. Então não acredito muito nisso. O público do Brasília é bem torcedor, né? Vai, acompanha. Como é que você, como jogador, sente essa vibração da torcida do Brasília? Vindo de Limeira, lá era um pessoal também bastante apaixonado, e vir pra cá, esse foi um dos fatores também que me motivou muito, essa recepção que eu tive com os torcedores. Eu tenho certeza que, assim como o time de Brasília tem toda essa história, essa torcida faz parte dessa história. Como no Militão, mais um bate-papo sobre literatura. É o Sofá Amarelo, confira.
Todo dia, naquele mesmo lugar, Orlando vendia bilhetes do jogo do bicho, atento a tudo o que acontecia, inclusive a relação da sombra com o poste. Certa vez lhe pareceu que ela não seguia a sua natureza, mudando por uma vontade alheia ao mundo. Zezéu, microcontos, o que é isso? Microconto é uma estratégia muito antiga, né, que vem de autores desde o século XIX, né, que vão buscando formas de contar uma história que seja rápida, né? Essa ideia da rapidez ela está sempre presente, mas ela se desenvolveu bastante nos últimos tempos, principalmente com o advento da informática e as redes sociais e outras formas que foram possibilitando contar uma história de uma forma rápida. Zezéu, você é professor de história e é bem meticuloso quando vai, sobretudo, contar uma história, ou quando vai pesquisar, ou quando vai buscar elementos para contar a história. O microconto aligeira essa forma de falar, ou é uma outra forma completamente diferente de escrever? Eu acho que é uma outra forma, mas é óbvio que uma coisa influencia a outra. Por mais que eu adote trabalhar com uma história que se resuma em 100 palavras, eu me esforcei muito para que todas as histórias tivessem um início, um meio e um desfecho, né? Um fim. Isso talvez tenha sido uma influência do meu modo de pensar e escrever a história. Uhum. A gente vê na internet que as pessoas que escrevem blog ou que escrevem esse tipo de expressão, ela mais curta, mais direta, mais rápida, ela promove uma interação entre os interlocutores, tanto o escritor quanto o leitor. Isso está acontecendo também no... Pois é, depois que lancei esse livro, muitas pessoas me procuram para me contar como elas têm interagido com essas histórias, lendo mais de uma vez, tentando preencher os espaços que dão essa possibilidade dentro da história, escolhendo outras estratégias de leitura, além dessa que eu organizei. Isso está sendo uma coisa muito legal. Às vezes eu ia te pedir para indicar um livro, mas eu quero ter essa liberdade, tomar essa liberdade de indicar o seu livro. Fala um pouquinho sobre ele. O livro foi sendo trabalhado aos poucos e desde o tamanho do livro, né, o formato que a gente escolheu para ele, a composição com as imagens, e tudo foi pensado dentro dessa estratégia do microconto. Foi um prazer enorme, né, editar esse livro, justamente porque eu fui percebendo que essas histórias, elas trazem um pouco de crônica, mas elas mantêm a ideia do conto, né, de uma história que tem início, meio e fim, de uma história que tem uma complexidade um pouco maior, que conta com personagens, mas ao mesmo tempo podendo colocar situações do dia a dia, podendo fazer reflexões filosóficas, reflexões morais, que em alguns casos estão colocadas aqui, sem perder nunca a ponta de humor, que foi uma das coisas que eu busquei, acho que talvez na maioria dos contos. Zezéu, muito obrigado por ter estado aqui conosco no Sofá Amarelo. Eu é que agradeço, eu acho que toda a oportunidade que a gente tem para botar em cena o livro e a leitura é muito válida. E no próximo bloco, um bate-papo sobre gênero no estúdio Uniceob com a representante da ONG Mães pela Diversidade. Não perca, a gente volta já. Ela defende a questão de gênero e luta contra a homofobia. Veja a entrevista de Ângela Moisés, da ONG Mães pela Diversidade, com o professor Henrique Moreira, no estúdio Uniceob. Elas se uniram para lutar pelos direitos de seus filhos, a diversidade e a inserção social, combatendo a LGBTfobia. Presente em quase todo o Brasil, o coletivo Mães pela Diversidade foi criado há cerca de 2 anos em São Paulo. O grupo tem promovido ações para discutir a questão da homofobia e para apoiar as famílias vítimas da violência contra membros da comunidade LGBT.
Para conhecermos um pouco mais sobre esse trabalho, convidamos Ângela Moisés, uma das integrantes do movimento. Ângela, obrigado pela sua presença, é um prazer tê-la conosco. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui debatendo o assunto. Ângela, por que em pleno século XXI nós precisamos de uma organização como o Mães pela Diversidade? Olha, porque infelizmente em pleno século XXI nós temos uma pessoa LGBT morta a cada 27 horas no país pelo ódio. Nós temos uma pesquisa de 2005 do Grupo iJovem também que relata que naquele ano foram 3 jovens LGBTs que se suicidaram por dia. Então, por aí você vê a necessidade, né, da presença da nossa luta, da presença das mães, dos pais, a evasão escolar altíssima, né, da comunidade LGBT. Então, a não empregabilidade. Então, tudo isso são motivos que a gente entende que a necessidade da gente estar nessa luta. Qual é a maior dificuldade que as pessoas que têm uma orientação sexual considerada diferente enfrentam? Olha, eu não posso falar pelas pessoas LGBT, né? O nosso grupo é formado por mães e pais dessas pessoas, então eu vou passar para você um pouquinho a minha experiência na minha casa. Ótimo. Então a minha filha é uma pessoa que aparenta ser lésbica, além de ser, ela aparenta ser. E aos 16 anos ela foi apedrejada na rua. Nossa. Por aparentar ser lésbica. Então, por aí você vê que as dificuldades são muitas. Como eu falei, questão de empregabilidade, evasão escolar, que é altíssima, principalmente. O bullying na escola é muito alto. Justamente por isso a evasão. Então, pessoas trans, travestis, não conseguem concluir os seus estudos. As escolas estão preparadas para lidar com esse problema? Não para orientar essas pessoas? Não estão. O que falta? Olha, nós precisamos sim discutir na escola a identidade de gênero e a questão da orientação sexual. Nós precisamos sim capacitar professores e professoras para lidar com o assunto. E, infelizmente, a gente tem uma bancada fundamentalista, tanto a nível local, aqui, como a nível federal, que impede essas ações, que quer demonizar essa questão de gênero e de orientação sexual. Nós precisamos formar educadores. Nós precisamos formar educadores para que esses educadores formem pessoas cidadãs, com empatia, com respeito à diversidade, seja ela qual for. Que tipo de ajuda o Mães pela Diversidade pode prestar a essas pessoas e as famílias? Eu acho que também é importante. As famílias precisam de ajuda para enfrentar essa violência. Com certeza, as famílias precisam de ajuda. Infelizmente, hoje ainda, nós temos um número enorme de famílias que não aceitam seus filhos e filhas LGBT. Então, o Mães pela Diversidade tem essa coisa do acolhimento do jovem, da jovem LGBT, mas também daquela família que chega pra gente, muitas vezes destroçada pelo preconceito, sem forças para lidar com a sociedade, com o amigo, com o vizinho. Envergonhados de uma coisa que não tem razão alguma para ter vergonha, nada disso. Então, Mães pela Diversidade, nesse sentido, a gente quer que as famílias saiam do armário e venham lutar com a gente, justamente para dizer: são nossos filhos e filhas, não são filhos de chocadeira, tem família sim, a gente está aqui para brigar por respeito. E são seres humanos que precisam ser respeitados. Com certeza, claro. Né? O Supremo Tribunal Federal já reconheceu o casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Declara que isso é uma união legal e que todos os direitos devem ser garantidos. Mas na prática isso ainda não acontece, né, Ângela? Na realidade foi uma grande vitória a legalização pelo STF, mas o que nós precisamos mesmo é que isso parta do legislativo, que vire lei, que sancionem leis em prol dessa comunidade que está aí morrendo, que está aí não podendo adotar, ou que não pode mudar seu nome de acordo com a sua identidade de gênero. Então a gente precisa ter um legislativo que aprove essas leis em prol da comunidade LGBT. Mas, sem dúvida alguma, a questão da união civil pelo STF foi uma grande vitória. Uma grande conquista. Sim, sim.
Como é que as pessoas podem participar do Mães pela Diversidade? Olha, o nosso grupo, nós temos um grupo no Face com 9.000 pessoas, que ali são aceitos pais, mães, simpatizantes, gente que queira ajudar, os próprios LGBTs. E eu peço que as pessoas entrem em contato, peçam para ser adicionadas nesse grupo nacional. Temos uma página também no Face, que é a página Mães pela Diversidade. E estamos ali acolhendo mães e pais que queiram trabalhar junto com a gente, para a gente colocá-los nas salas dos estados, né? Que nós estamos presentes hoje em 18 estados e cada estado tem a sua sala de reunião virtual. E no estado há reuniões presenciais, discutimos ações, estratégias dessa luta, tudo. Então, eu peço que as pessoas nos procurem no Face, tanto o Grupo Nacional Mães pela Diversidade, quanto na página Mães pela Diversidade. Ok. Tá, Angela, muito obrigado. Obrigada a vocês pela oportunidade, é um prazer. Aqui. Eu espero você aqui no próximo domingo para mais um encontro com a informação. No estúdio Uniceub. É domingo que vem, aqui na Band, hein? Até lá! E no próximo bloco, para quem é louco por decoração e arquitetura, que tal um passeio pela Casa Cor? Não perca! Quem gosta de arquitetura e design de interiores encontra todos os anos a maior exposição dedicada ao tema. É a Casa Cor Brasília, que está na sua 25ª edição. Esta semana, levamos a professora Daniela Perpétua para um tour pela exposição que traz sempre as melhores tendências do mercado. Uma oportunidade tanto para profissionais mostrarem suas habilidades e propostas. Confira na entrevista com a jornalista Aline Macari. Daniela, qual é a temática da Casa Cor esse ano? Esse ano a temática é a celebração relacionada à vida e também à Casa Brasileira. Então a gente vê bastante referências, vamos dizer, históricas dessa Casa Brasileira, juntamente com elementos contemporâneos da arquitetura e do design, né? Quais seriam as tendências esse ano em cores, materiais, texturas? Eu vejo que as tendências elas estão se misturando. Então, ao mesmo tempo que os materiais, a gente vê muita madeira, as cores são fortes, a gente pode ver vários ambientes com o verde também entrou bastante, né? Texturas rústicas nas paredes, também no piso. Então, por exemplo, aqui nessa sala a gente tem essa parede mais rústica, né? E também o cimento, tem elementos industriais, por exemplo, os trilhos, né? A iluminação nos trilhos. A iluminação planejada é sempre um ponto muito importante, né? Nos interiores. E as luminárias também, essas luminárias de bulbo. E essa questão também é temporal do móvel brasileiro, né? Que estão expostos em vários ambientes. Está na moda usar aquele sofá antigo de couro da avó, a mesa de jantar da tia? Acho que misturado, vamos dizer, usar o sofá que era da avó, mas com um tecido novo, por exemplo. Me parece que a madeira volta com força. Sim. Alguns anos atrás ela era vista talvez não mais com tão bons olhos, pela questão da sustentabilidade. É sustentável voltar a usar madeira? Sim, a gente tem, hoje em dia a gente pode encontrar várias empresas que utilizam essa madeira certificada. Então a gente tem desde o piso até a madeira que vai ser utilizada no móvel, mesmo a gente vê até aqui no teto, né? São madeiras certificadas, que é laminado, então também tem um selo de sustentabilidade. E a questão, acho que também de utilizar esses móveis antigos é como se tivesse uma referência com esses móveis que vêm da família, por exemplo, né? E são atemporais, então é como se fosse uma herança, né? Eles não são descartáveis, por exemplo. O que representa para os alunos, mesmo ex-alunos, estarem expondo na Casa Cor? A gente vê desde alunos que já estão aqui, já não é a sua primeira exposição, até alunos que estão aí como estagiários orientando as pessoas pelos ambientes, não é? Sim. Acho que é uma grande realização, né? Depois que você termina o curso e gosta de seguir pelo ramo de arquitetura e design de interiores, né? Você conseguir, vamos dizer, ter um escritório e expor na Casa Cor, né?
você expõe as tendências, inclusive o seu método de trabalho, como você pensa sempre esse trabalho, o conceito, né? Eu acho que é uma grande realização para os alunos. Brasília parece ser um excelente mercado para design e arquitetura. Você concorda com isso? Concordo demais. Brasília é o berço da arquitetura, né? Uma cidade tombada pela arquitetura, né? Nós temos Tem uma vocação? O exemplo é a vocação, né? Uma cidade que é ainda jovem, né? E as pessoas se inspiram em Brasília. Muitas pessoas vêm para Brasília conhecer a arquitetura de Brasília e eu acho que o Brasil inteiro vê com bons olhos os nossos arquitetos. Tínhamos pouquíssimas escolas, né? Hoje cresceu muito, né? Logicamente, e está formando pessoas muito especiais. A Amanda e a Ana Luísa são super recém-formadas no CEUB e já estão no Casa Cor, não é isso? Amanda, conta um pouquinho pra gente sobre o projeto de vocês. A gente entrou foi por meio de um concurso para fazer o banheiro público da Casa Cor. E esse ano a Casa Cor estava completando 30 anos, então a gente resolveu trazer isso para o nosso conceito. Então a gente trouxe toda a arquitetura pensada para um jovem de 30 anos. A gente trouxe várias tendências, como por exemplo o piso marmorizado com assentamento em forma de espinha de peixe, tem os metais com essa coisa bem leve, painel em pinos, os metais que são com acabamento gold, que é lançamento da Deca, e é isso. E como é que é estar no Casa Cor com o quê? 6 meses de formadas, as duas? 6 meses, 1 ano de formadas. Foi uma experiência muito grande e foi para arrematar tudo que a gente aprendeu na faculdade, né? E acho que coroou o projeto final da faculdade com a gente conseguindo esse prêmio e colocando em prática tudo que a gente aprendeu. A verdade é essa, né? Que a gente conseguiu colocar o mais rápido possível o que a gente aprendeu em prática. A Renata se formou em arquitetura no CEUB em 2004, é da primeira turma, né, Renata? Sim. E está expondo aqui pela 6ª vez no Casa Cor. O que você traz dessa vez? Então, esse ano fizemos uma entrevista com 25 pessoas antes de pensar o que iríamos fazer na Casa Cor. E nessa entrevista, a gente perguntava o que as pessoas queriam ver na Casa Cor. E a maioria das pessoas disse que queria ver ambientes que elas conseguissem conectar com o que tem em casa. Ambientes menos conceituais e mais reais, né? E ambientes claros, ambientes aconchegantes. Então, decidimos fazer uma área íntima dos quartos, que é como se fosse dentro de uma casa, a área dos quartos com a circulação. E assim, como na vida real nós criamos para pessoas, nós pensamos quem são essas pessoas, nós criamos personagens para cada quarto, como é a família, né? E então criamos o Rafa, que é uma criança de 5 anos, que ele é uma criança sapeca, muito ativa. E a Alice, que é a irmã do Rafa, ela é uma bebê de 10 meses e já é um quarto mais doce, porque geralmente a menina é mais delicada, né? Um quartinho de princesa. Então toda a atmosfera tem a ver com o personagem que foi criado. Já o quarto de casal é um casal jovem de 33, 32 anos e que gosta de ficar em casa, gosta de trabalhar, gosta de meditar. Então, cada cantinho dentro do quarto de casal foi pensado para essas características das pessoas. O que é que você traz da faculdade, esses 12 anos de formada, que foi aquela lição assim que realmente foi marcante para você? Sou muito feliz de ter formado no CEUB. Eu achei o curso muito legal, tanto da parte conceitual, mas da parte prática também. Sempre fui muito orientada a pensar nos detalhes e eu acho que isso se reflete na minha vida profissional. Acho que o meu ambiente traz muito do que eu aprendi na faculdade. O programa TV UniCEUB fica por aqui. Se você perdeu os últimos episódios, acompanhe nosso canal no YouTube ou nossa página no Facebook. Na semana que vem a gente se encontra aqui na Band. Para você um ótimo domingo, aproveite e até lá!